Zumbis e vampiros, ficção científica ou horror? O que você tem que prestar atenção na hora de escrever para que a sua história caia para um lado ou para o outro? E aí, tudo fantástico com você? Esse vídeo aqui parte de um vídeo, não daqui do Fantástico Cursos, mas de outro canal, do Café Neutrino, do escritor Gilson Cunha, onde eu tirei a ideia para poder fazer esse vídeo daqui. No caso, lá nesse vídeo do Café Neutrino, do Gilson Cunha, ele falou sobre essa questão da coerência interna no zumbi, que faz com que esse ser se coloque como pertencente à ficção científica. Inclusive, esse que é o campo do Gilson. Gilson, além de biólogo, é escritor de ficção científica. Ele é autor da obra Onde Kombi Nenhuma Jamais Esteve, que vencedora do Prêmio Argos no ano 2020. E vou deixar o link aqui do vídeo do canal, também você conhecer o canal do Gilson e se inscrever lá. E aí aquilo ali me deu ideia. O Gilson fala no vídeo sobre a perspectiva da biologia, né? A biologia do zumbi, para ele pertencer ao campo da ficção científica. E aí, no caso, eu fiquei pensando que o mesmo se aplica também à questão do vampiro. Então, nesse caso aqui, nesse vídeo, eu vou falar sobre essas configurações do zumbi e do vampiro na literatura fantástica, ora no horror, ora na ficção científica, e principalmente dicas para quem vai escrever sobre essas duas criaturas para que a sua narrativa caia para um lado e para o outro. No caso aqui, lembramos que é o seguinte, eu já falei do tema zumbi, um dos primeiros vídeos do canal Fantástico Cursos, aqui no canal, vou deixar marcado aí em cima, outra iluminação, outra logo, outra vinheta, vídeo de 2017, onde eu falei de 7 curiosidades sobre o zumbi. Então não vou me deter na história do zumbi, porque já tem esse vídeo, né? Assim como também não vou entrar em detalhes de vampirismo, porque também vou indicar os vídeos aqui quando eu for comentando. O que chama a atenção, no caso, é o seguinte. No caso do zumbi, primeiramente, desde o começo do século XXI, principalmente, ele marcou de vez presença no campo da ficção científica, mas na verdade esse deslocamento do zumbi para a ficção científica, ela acontece no grande clássico de 1968, A Noite dos Mortos-Vivos. Também tem vídeo aqui no canal, vou deixar marcado em cima, onde o George Romero, o diretor George Romero, ele não explicita diretamente qual é a origem dos zumbis, mas ele deixa indicar que o zumbi é resultado de uma radiação que emanou pelo planeta e aí despertou os mortos-vivos. Ou seja, não existe menção à questão do sobrenatural, do diabo, que é o fim do mundo e tal. E aí a obra acaba inserindo essa criatura no campo da ficção científica, sua estreia. Lembramos que essa não foi a estreia do zumbi no cinema, tá? Originalmente o zumbi ele pertence à cultura haitiana e aí começou a ser mais conhecido quando os Estados Unidos dominaram, sitiaram aquela região, né, da América Central e entrar em contato com essa criatura. O zumbi vai chamar a atenção da cultura americana numa obra de fato de 1929, A Ilha da Magia, do jornalista William Seabrook. Olha o vídeo aí que eu falei do Fantástico Cursos, onde ele vai apresentar as práticas culturais do Haiti e tudo mais. E finalmente, em 1932, com O Zumbi Branco, que conta com a presença também do Bela Lugosi, né, imortal Bela Lugosi, o zumbi adentra no território, na década de 30 do cinema americano, década essa dos monstros da Universal, né, de Drácula, Frankenstein, o lobisomem, a múmia e coisa e tal, né? Então, o zumbi adentra nesse território, servindo aqui no caso, ele é um elemento de horror quando ele entra no cinema, e também que se presta a diferentes interpretações. Lembramos que a gente está falando no contexto da Grande Depressão, onde as pessoas perdiam seu futuro, perdiam suas economias, perdiam seus empregos. Então o zumbi ele entra nessa perspectiva da pessoa se perceber também como sem futuro, sem poder descansar, mesmo depois de parar de trabalhar e tal. Então o zumbi servia como elemento também de catarse, de identificação das pessoas, em decorrência da situação americana. E aí as coisas vão evoluindo até que em 1968 o George Romero apresenta essa reconfiguração do zumbi
e a partir daí essa criatura adentra no território da ficção científica e quando chega no século XXI, até mesmo em virtude do medo, de epidemias, do surgimento de vírus que podem colocar a humanidade em risco, como a gente está vivendo, né, no século, agora no contexto do Covid-19. Então, o cinema reforça esse aspecto do zumbi, desde como em obras, desde de games como Resident Evil, assim como também no caso de obras como Extermínio, né? Onde você vai ter já essa conexão do zumbi, que aí vai assumir diferentes leituras. O zumbi pode ser resultado de, por exemplo, de devastação ambiental, e aí as espécies contaminam o ser humano. Pode ser resultado de epidemias que surgem em laboratórios e tal, ou então de radiações do espaço, como é o caso do George Romero, né? Ou produtos químicos, né? Como A Volta dos Mortos-Vivos, de 1985. Mas, no caso, o que a gente vai ter aqui é sempre o elemento-chave da ficção científica, e aí fica já a dica de escrita criativa aqui para o povo, né? Principalmente para os jovens escritores e escritoras. Lembremos, a ficção científica necessita de um novum. O que é o novum? É o elemento que vai promover a descontinuidade da realidade. A história é a nossa realidade, até que é introduzido o elemento que o Dark Sylvain chama, no Metamorfose da Ficção Científica, chama de um novo, ou seja, o elemento que vai deixar da obra ser uma história realista para entrar no campo da ficção científica. E aí qual vai ser o seu novo? Qual vai ser o discurso, né? Vai ser degradação ambiental, radiação do espaço, vai ser produtos químicos? Você que sabe, mas aí no caso o que a gente vai ter é esse aspecto daqui, né, da vinculação do zumbi com essa perspectiva, tá? Nesse ponto, inclusive, o que a gente vê muito é a presença da trama buscando solucionar essa epidemia, ou então reconfigurações da sociedade a partir do surgimento dos zumbis, né? Aí já entra uma perspectiva até mesmo de literatura pós-apocalíptica, em que o foco é do indivíduo em relação a outros seres humanos, tá? Então, tudo isso aí acaba abarcando, entra no campo da ficção científica, tendo como o elemento que fez surgir os zumbis, tá? Então, esse é o território, por isso que o zumbi está presente nesse contexto hoje no campo da FC. Show! Agora, é importante até destacar aqui também que eu falei do George Romero, A Noite dos Mortos-Vivos, mas o George Romero foi muito impactado por essa obra aqui do Richard Matheson, grande obra Eu Sou a Lenda, de 1954, onde também aqui é o divisor de águas para o tema do vampiro. Por quê? Lembremos, vampiro sempre está presente em quase todas as culturas da humanidade, né? Mas o vampiro adentra a esfera literária em 1748, com o poema Der Vampir, do Osenfelder, o poeta alemão Osenfelder. Eu estou citando que ele é alemão porque a literatura vampírica começa na Alemanha em decorrência do contato que a Alemanha teve com as narrativas do leste europeu sobre essas criaturas naquela região da Europa, né? E aí, a partir daí, o vampiro vai se manifestando na literatura até que ele é reconfigurado em 1819 no conto O Vampiro, do John William Polidori, que aí vai apresentar o vampiro como a gente conhece hoje. Como é que é o vampiro? O vampiro, quando você pensa no vampiro, é aquele vampiro que sempre tem um elemento aristocrático, né? Que consegue se disfarçar, andar despercebido no meio das suas vítimas, é um predador, né? Normalmente sedutor, também, normalmente amoral, ele não se segue pelas morais dos vivos e tal, da sociedade, né? Então tudo isso vai aparecer aqui na obra do John William Polidori, o conto O Vampiro. Fica a dica, se você for ler, edição capa dura aqui da Sepulcra e a Et Editorial, né? Essa edição é comemorativa de 200 anos. Fiz vídeo aqui no canal falando disso, dessa obra aqui quando ela fez 200 anos. E também vou marcar outro vídeo sobre os vampiros que criaram Drácula, que essa obra aqui tem presença constante, tá? Edição com vários extras. Daqui fica a dica, O Vampiro. Então, e o vampiro fez sua trajetória também, alcançando seu ponto alto no Drácula de 1897, também do Bram Stoker.
Até que aí, quando chega em meados do século XX, a gente vai ter uma divisão que é aqui com Eu Sou a Lenda do Richard Matheson, onde o Matheson desloca o vampiro para o campo da ficção científica. É aqui que começa essa narrativa de vampirismo enquanto produto de epidemia, né? Aí normalmente você pode estar falando assim, porra, mas eu já vi umas adaptações do Eu Sou a Lenda e os bichos lá são zumbis. Então, dependendo da adaptação cinematográfica, dá essa impressão que tá se falando de zumbi e tal. Mas, na verdade, aqui o que nós vamos ter são vampiros, né? São criaturas, tá? E esse álbum aqui ajudou a deslocar o vampirismo enquanto uma coisa de um vírus e tal, né? E essa ideia foi ganhando forma ao longo do século XX e ganhou mais força ainda, principalmente na década de 80, década de 90 do século XX, com o surgimento da AIDS, tá? E todo o mistério que cercava a AIDS, só se sabia que era uma doença do sangue e tal. Então essa conexão dessa nova doença venérea que surgia da AIDS, do sangue com a contaminação, é que reforçou ainda mais essa conexão do vampirismo enquanto produto da ciência. Isso é explorado, por exemplo, em filmes como Blade, de 1998, onde o vampirismo é apresentado como uma doença. Ah, tem um soro, posso te curar, posso retardar os efeitos e tal. Essa ideia também é explorada em outro filme chamado Ultravioleta, agora não vou lembrar do ano, da Mila Jovovich, lá, a mocinha, amor toda a vida, lá do Resident Evil, onde uma sociedade em que conta de um vírus, a parte da população vira vampiro e aí são segregados, como se fossem judeus, né? Colocados em campo de concentração, agora na Segunda Guerra e tal. Então, ou seja, o que a gente está vendo aqui é que o vampirismo ele é esvaziado do elemento do horror, né? E ele é deslocado para o campo da ficção científica. Nesse caso, o vampirismo ele também já deixa de ser um elemento de horror e aí ele vira uma metáfora para poder ser como se fosse grupos minoritários, como se fosse doenças, efeitos da doença sobre o indivíduo, ou então como o caso do True Blood, né? Como se fosse são seres que querem se inserir na sociedade, vira uma metáfora, por exemplo, para a imigração, né? Então, o vampirismo no campo da ficção científica, ela entra também nessa configuração de epidemia, né, de vírus, desde o final do século XX, e assim também ela encontra seu respaldo dentro do campo da ficção científica. Ou seja, o vampiro é ficção científica quando ele aborda essa questão de doenças, tá? E o que tem em comum, então, no caso que eu estou falando aqui, entre como é que você faz, por que tu tem que prestar atenção, qual a palavra-chave para você prestar atenção para saber se a tua história vai ser horror ou ficção científica? É a palavra contaminação, porque tanto o zumbi quanto o vampiro são produtos de contaminação, eles espalham as suas condições contaminando outras pessoas, né? Então é essa palavrinha aí que permite que o vampiro e o zumbi desloque para um lado ou para o outro, tá? Então o primeiro... E aí, você já viu esse filme de vampiro, né? Filme de vampiro, quando é uma explicação científica, tem que se achar cura para resolver, para curar todos os vampiros e tal, que se transformam em vampiro. Quando é na esfera do sobrenatural, do horror, vou ter que matar o primeiro vampiro, porque aí os outros todos vão se curar e tal. Então, qual vai ser a forma que você vai apresentar isso? Vai ser produto do demônio, do fim do mundo, ou vai ser um produto de uma epidemia, tá? Então, esse caso também se aplica no campo do zumbi. Então, lembra, tá? Quando é horror, lembremos, o horror é o medo exponenciado. O horror é medo exponenciado. Então, se você quer trabalhar zumbi e vampiro no campo do horror, foca na questão do corpo, na questão da agressão do corpo, da violação do corpo. É isso que dá medo, porque não tem nada que dê mais medo a gente do que a violação do nosso corpo e no caso, tanto no gótico, no caso horror gótico aí do vampiro, como no caso do horror do zumbi, é isso que está em jogo aqui, né? O medo de você estar diante de um ser decrépito, podre como o zumbi, né? E a gente já responde automaticamente a seres de fronteira, porque a gente sempre quer categorizar uma coisa entre vivo e morto. Então, escritora de horror tem que se ligar
explorar esse medo da fronteira, né? O medo do objeto, ao passo que na ficção científica o foco vai recair sobre um agente que vai buscar uma solução para aquele quadro dali diante, né, de resultado de uma epidemia, ou então dessas reconfigurações que a sociedade vai assumir na relação do um com o outro a partir do surgimento do zumbi, beleza? Então eu quero saber de vocês o que você acha mais nessas configurações do zumbi e do morto-vivo. Quais são as obras mais específicas que você identifica como ligado a um, como ligado a outro no campo do horror, no campo da ficção científica? Já agradeço desde já seu comentário e obrigado mais uma vez pela sua presença. Confira outros vídeos como esse na playlist abaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida e indique o canal Fantástico Cursos para outras pessoas fantásticas como você. Muito obrigado pela sua presença, te vejo na próxima.